Boa noite! Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre a constelação, o que é a constelação, por que constelar, quais os movimentos, né? E eu gosto muito de fazer esse movimento e essa semana é uma semana bem significativa, né? Porque é uma semana que de alguma maneira nos conecta com a nossa ancestralidade. O dia de finados é o dia daqueles que já foram, que deixaram a saudade, que já partiram, né? E a grande maioria dos que já partiram, conectados com a nossa pessoa, são os nossos ancestrais. E a constelação está totalmente vinculada com essa ideia da gente receber a força e a vida que vem dos nossos ancestrais. A constelação chega sistematizada do jeito que ela é hoje através do Bert Hellinger, né? Um alemão que se tornou padre, pedagogo, filósofo e aí foi ser missionário na África. E lá ele ficou 16 anos com a tribo dos Zulus, observou muitas coisas que eles fazem diferente do que a gente faz aqui. Depois, quando ele voltou para a Alemanha, as grandes terapias do século passado, né, os grandes terapeutas, Freud, Jung, Janov, Virginia Satir, estava todo mundo nesse movimento, né? E ele estudou e se tratou com diversas terapias. E foi através disso que ele foi chegando na constelação. O primeiro movimento da constelação que ele fez foi assim: traga a sua família. E ele olhava para a família e via o que estava em desarmonia no que ele chama as ordens do amor. As ordens do amor têm tudo a ver com a nossa ancestralidade, né? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de pertencimento. Hierarquia fala que quem vem antes primeiro tem a precedência. Então, os nossos avós, a relação dos nossos avós, os nossos pais, a relação dos nossos pais, o primeiro filho, o segundo filho, né? A primeira relação, a segunda relação, a terceira relação. Precedência é isso, é quem veio antes tem a precedência, prioridade é onde eu estou. Então, se eu estou numa terceira relação, a prioridade é aqui. Ah, André, eu estou na minha primeira relação mesmo. Então, ali está. Então, a precedência são os meus pais. Sempre eu vou ter algo que me precede, né, os meus ancestrais. E eles merecem toda a nossa reverência e toda a nossa gratidão, porque nós chegamos até aqui porque eles viveram antes, porque a vida passou por eles para chegar até nós. Eu quero combinar que se quiser perguntar alguma coisa, a gente fica à vontade para perguntar, tá? E a ideia é que a gente possa fazer trabalhos, que a gente talvez possa até fazer uma constelação, para a gente poder experimentar tudo isso, para a gente poder vivenciar tudo isso, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e ver tudo o que veio antes e todos os que vieram antes, todas as relações que vieram antes, né? Porque na hora que eu falo também de ancestralidade, eu estou falando de pertencimento, porque não é só o meu avô e a minha avó que pertencem, né? Aquelas pessoas das relações, das primeiras relações ou das relações posteriores dos meus avós também pertencem. Aqueles bebês que não puderam ter uma vida longa, que também ficaram lá, tios avós, que tiveram uma vida curtinha, também pertencem. Então eu também estou falando de pertencimento. E por que é tão importante isso? É importante porque é liberar o fluxo da vida.
Às vezes o fluxo da vida fica emperrado, né? As nossas relações amorosas não acontecem, o nosso trabalho não flui, estamos cheios de sintomas, cheios de dores, cheios de ressentimentos, magoados, com depressão e infinitas coisas que vão acontecendo. E quando eu olho para tudo isso e concordo com tudo como foi, né, pelo preço que custou a todos eles, pelo preço que me custa, é quando eu concordo com a vida como ela é, quando eu digo sim à vida como ela é, eu consigo liberar esse fluxo de vida, esse fluxo de amor. Quando eu falo fluxo de vida, fluxo de amor, porque a gente tem que entender que tudo que a gente faz é por amor. Por mais estranho que pareça, todas as nossas atitudes são por amor. Muitas vezes nós mentimos por amor, brigamos por amor, nos submetemos por amor, assumimos papéis inadequados, indevidos por amor. Somos tomados a serviço do nosso sistema por amor, né? Alguns têm um serviço mais leve, mais agradável, outros têm um serviço mais destrutivo, mais pesado. Às vezes um destino terrível, mas por mais louco que seja, é por amor àquele sistema familiar. Aconteceu alguma coisa lá atrás com os nossos antepassados que não pôde ser vista, que não pôde ser incluída, que não pôde ser sentida, que não pôde ser compreendida. E aí torna a vir uma pessoa naquele sistema e olha e fala, ali tem um para casa, tem um serviço de amor que eu posso fazer. E ele é tomado por esse serviço. E vem fazer esse serviço e muitas vezes a gente não consegue entender. Se eu consigo olhar sistemicamente, eu vou entender. Eu posso não gostar, pode não ser leve, mas eu já vou dar o primeiro passo, que é entender e trazer. Só o fato de eu olhar sistemicamente, eu já estou dando o primeiro passo, eu já estou fazendo um movimento. Pode perguntar, Marcela, você levantou a mão. Boa noite, querida. Nós não estamos te escutando. Espera aí, deixa eu ver seu áudio aqui. Aqui tá ok. Será que é o seu? Você tá tentando? Sim. Tá conseguiu. Deu. Agora deu. Diga. Então, você falando isso, aconteceu uma coisa, de a gente acontecer coisas que dos antepassados. Aconteceu uma coisa muito, não é engraçada, mas assim, agora você falou, eu lembrei. Há 2 anos eu fiz o divórcio e minha mãe tinha sido, meu pai tinha saído de casa. A situação foi quase a mesma, mas foi em épocas diferentes, mas foi quase a mesma situação. E foi muito idêntica às situações. E é isso mesmo. É exatamente isso que acontece, querida. É exatamente. Muitas vezes nós estamos identificados com a nossa mãe. Muitas vezes as pessoas não puderam concordar. Foi tão doído, foi tão sofrido, as pessoas não falam a respeito daquilo, aquilo fica como um casulo de dor guardado ali. E aí, o mais bacana de tudo isso é que na hora que você, por exemplo, toma essa consciência, o que está acontecendo? A gente libera o fluxo do amor para as próximas gerações, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, para que eles não precisem também passar por isso. Quando eu olho e vejo, olha, de alguma maneira eu fiquei identificada com a mamãe, eu fiz igualzinho. Por quê? Porque é como se você estivesse dando uma oportunidade para o sistema olhar para aquela relação e falar, tá tudo bem. Doeu demais, mas eu concordo. Foi difícil demais, mas foi o que podia ter sido. Porque nós somos o resultado de todas essas relações que vieram antes. Então, se eu posso dar um lugar de muito amor e muito de respeito por tudo isso, então assim, papai e mamãe
tiveram um relacionamento péssimo, mas valeu a pena. Por que valeu a pena, Marcela? Porque a vida seguiu. Você está aqui agora. A vida seguiu, a vida pode seguir. Foi através dessa relação que a vida pode seguir. Eles, na hora que você estava lá querendo vir, eles disseram sim à sua vida. E aí você pode vir. Então, foi por ali que a vida passou. Da mesma maneira que com os nossos ancestrais. Foi por ali que a vida passou. Por isso que a gente tem que ter essa gratidão e essa concordância por tudo que foi. E esse concordar não é falar que gosta. É falar foi da maneira que podia ser. Não tem como ter sido diferente. Por exemplo, claro que tudo que é duradouro se renova e é claro que nós estamos aqui para quê? Para assumir esse movimento da gente olhar, nos autorresponsabiliza pela nossa vida e inclusive por liberar essa vida e esse fluxo do amor pelas próximas gerações. Eu posso fazer diferente daqui para frente? Posso. Mas eu não posso mudar o que já foi. Eu ficar no e se tivesse sido diferente? Poderia ter sido diferente, é um pouco que brincar de Deus. Porque se tivesse sido diferente, a humanidade inteirinha agora estaria diferente. Por um efeito dominó, toda a humanidade estaria diferente. Então, assim, muitas vezes a nossa criança fica ali contrariada porque não foi da maneira que a gente queria que tivesse sido. E a gente ainda continua insistindo que queria que tivesse sido diferente. Na hora que eu consigo, com o meu adulto, olhar e me autorresponsabilizar, inclusive pela minha parte nas relações, porque em todas as relações tem as duas partes. André, mas ele me deu um tapa na cara. Se ele me deu um tapa na cara, eu deixei a minha cara muito perto. O que foi que aconteceu? Qual foi a minha parte? Porque a gente se atrai, tem um para casa, nós estamos a serviço, então a gente se atrai. Então, vamos dizer assim, a vítima e o assassino, eles se atraem. O abusador e o abusado, eles se atraem. Um está a serviço do outro. Um sistema está a serviço de outro sistema. Para que seja uma oportunidade de um olhar amoroso para que possa parar de acontecer. Para que possa ser diferente daqui para frente. Então, é como se eu estivesse dizendo, agora nós somos a bola da vez de olhar para isso e falar, poxa, vamos fazer um mundo melhor? Poxa, vamos viver mais amorosamente? Vamos ser mais próspero? Vamos ser mais leve? Vamos fazer trocas mais verdadeiras? Começando comigo mesma. Como que é começando comigo mesma? É de repente você parando, Marcela, e olhando. Como que você escuta isso? Me fala. É difícil. Não é fácil, não é verdade? É bem difícil. É bem difícil. Porque, mas assim, eu sinto como se fosse uma carga, uma herança que não me pertence, que eu não pedi por isso. Pois, na verdade, a gente não pede mesmo não, mas por amor a gente faz. Mas com o nosso adulto, a gente pode decidir fazer diferente. E daqui para frente fazer um movimento bacana. Tô procurando esse caminho aí. Né? Então, vamos dizer assim, está no lugar certo na hora certa. Entende? Uhum. Você quer falar mais um pouquinho? Eu vou começar a chorar. É como diz o outro, quando as pessoas vêm constelar comigo, começam a chorar e falam assim, vou começar a chorar, eu falo assim, está incluído no pacote. É muito difícil a gente fazer constelação sem a gente... pensa bem, se eu tenho que trazer um novo olhar, constelação é eu trazer um novo olhar, né? Eu consegui olhar diferente para isso. Se eu estou olhando para uma dor, como que eu não vou me emocionar? Como que eu posso mudar isso sem tocar no meu coração? Porque eu vou ter que fazer um movimento com o meu coração. Então, e é aquele negócio, se eu mergulho na dor,
olho para a dor e atravesso ela, eu posso sair do outro lado bem, com mais força, mais inteira e fazer diferente. Mas se eu evito, eu excluo. Se eu excluo, eu vou repetir. Se eu não repetir, meus descendentes vão repetir. Mas eu não estou nem evitando, assim. Eu estou até indo muito a fundo, assim. Que bom. Mas eu estou bem cansada, assim, sabe? Bem cansada. O que tá tão difícil? Me conta. Tá difícil perdoar. Tá difícil. Quando você fala perdoar, em relação a quem? Pro meu próprio pai, né? Ele fez. Foi igual o meu marido, estava tudo bem, uma hora para outra ele saiu de casa. Então, perdoar as duas figuras me dá alguma coisa, me dá uma culpa. Presta atenção, querida, olha só. É como se eu estivesse escutando você me dizer assim: eu escolhi o meu marido a dedo. Eu busquei um que seria capaz, eu atraí um que seria capaz de me trazer a possibilidade de olhar para aquilo que aconteceu. E em constelação, como eu estou falando aqui, que é tudo por amor, não existe isso de perdoar. Eu sinto muito que foi assim. Você entende isso? Porque aquilo porque se é sempre por amor, foi tão difícil, eu sinto muito que tenha sido assim. Quando eu perdoo, o que acontece? Eu falo assim: eu sou melhor do que você. Eu sou tão bacana, você fez tudo errado e eu sou muito bacana, eu te perdoo. Quando eu peço perdão, o que eu faço? Eu me isento um pouco da responsabilidade. Quando eu peço perdão, eu falo para o outro assim: agora eu estou colocando na sua mão aqui, ó, você me perdoa se você quiser. Eu estou tirando um pouco da minha responsabilidade. Quando eu falo eu sinto muito, eu deixo a responsabilidade com quem é a responsabilidade. E aí eu posso olhar, né? Entende? Ezequiel, você pode nos ajudar? Claro. Você pode representar o pai da Marcela? Vamos lá. Daniele, você pode representar a mãe da Marcela? Posso. Obrigada. Você pode olhar para a representante da sua mãe, que é a Daniele, Marcela? Eu já estou olhando para ela. Fala com ela. Você é a minha mãe. E eu sou a sua filha. Você é minha mãe. E eu sou sua filha. Foi difícil para você e foi difícil para mim, mãe. Foi difícil para você. E ainda é muito difícil para mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Mãe, eu repeti a sua história. Mãe, eu repeti a sua história. E isso me trouxe mais dor. E isso me trouxe muita dor. Tudo o que eu queria era ter feito totalmente diferente. E eu ainda quero fazer tudo diferente. Mãe, por favor. Mãe, por favor. A sua relação com meu pai é a sua relação com meu pai. A sua relação com meu pai é a sua relação com meu pai. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Eu preciso de você e eu preciso dele. Eu preciso dos dois. Por favor, mãe. Por favor. Mãe, me deixa amar o meu pai. Mãe, deixa eu amar meu pai. Ele é o meu pai. É o meu pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por ter aceitado meu pai naquele dia. Por ter aceitado meu pai naquele dia. Naquele momento eu pude vir à vida. Naquele momento eu pude vir à vida. Por isso eu te agradeço, mãe. Por isso eu te agradeço. Como é que o representante da mãe está sentindo? Não estamos escutando não, Dani. Está desligado o microfone. No início bem nervosa, né? Batimento bem acelerado, muito acelerado. Senti uma dor na cabeça aqui, na parte central. Mas quando ela foi falando, né, dizendo tudo, né, todos aqueles sentimentos, né, e aquilo foi me acalmando. Mas as minhas mãos estão suando frio, né, um calor, né, principalmente aqui no ouvido, né, um calor daqui e nas mãos, né, eu estou suando, né, nas mãos aqui. Você pode falar para Marcela, falar, minha filha, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu vejo a sua dor. Eu vejo sua dor. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. A minha relação com seu pai é minha e do seu pai. A minha relação com seu pai é minha e do seu pai. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Você é a filha. Você é a filha. Eu te autorizo a fazer diferente. Eu te autorizo a fazer diferente e sei que você vai fazer diferente. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. Você pode amar e ser amada, minha filha. Você pode amar e ser amada, minha filha. Como é que você está sentindo, Marcela? Eu fico lembrando quando a gente saiu de casa, ela me cobrou desse jeito que eu tenho muito pobre. Ela cobrou de uma posição. Fala com ela. Fala com ela, mãe. Eu não posso mais comprar a sua briga. Mãe, a sua briga é com meu pai, não é comigo. Não tem nada a ver com isso.
Eu não posso. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Você pode olhar para o representante do seu pai, Marcela? Ele está na mesma tela. Fala, pai. Você é o meu pai. Você é meu pai. E eu sinto muito que você foi embora. Eu sinto muito que você foi embora. E eu sinto muito que eu me posicionei contra você. Eu sinto muito que eu comprei a briga da minha mãe. Eu sinto muito. Eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto de você. Que eu estou procurando você em outros homens, pai. Eu estou procurando você em outras pessoas. Eu agora quero tomar a vida que vem de você. Eu agora quero tomar a vida que vem de você. Obrigada por você ter escolhido a minha mãe. Obrigada por você ter escolhido a minha mãe. Vocês são os pais certos para mim. Vocês são os pais que tinham que ser para mim. E eu agradeço por isso. Eu agradeço por isso. Eu agradeço a vida que chegou até mim, pai. Eu agradeço a vida que vocês me deram. E eu te peço também que me abençoe. Eu te peço também que me abençoe. Se eu posso ir para a vida. Se eu posso ir para a vida. Se eu posso amar e ser amada. Se eu posso amar e ser amada. Como é que o representante do pai tá? Emocionado. Você pode falar, minha filha. Minha filha, Você tem a minha bênção. você sempre terá a minha bênção. Meu amor por você não tem nada a ver com amor dos pais. Fique tranquila. Você é a minha Você filha. é minha filha. Você é meu sangue e meu amor. Sempre estarei com você, onde você estiver. Fique tranquila, compreenda o que aconteceu. Te desejo sempre. Estarei perto de você. Marcela fala assim, pai, mãe, Pai, mãe, eu deixo com vocês o que é de vocês. eu deixo com vocês o que é de O vocês. que é de vocês é muito para mim, eu não posso. É muito pesado, eu não consigo. Eu vou ficar com o que é meu. Eu vou ficar com o que é meu. E eu escolho agora a vida. Eu escolho agora a vida. Eu digo sim à vida, Eu digo sim à vida. com tudo que ela me custou. Com tudo que ela custou. E com tudo que ela custou a vocês. E com tudo que ela custou a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, Por favor, por favor. Como que você está sentindo, Marcela? eu tô leve assim. Hoje foi um dia bem confuso. Tá sendo bem confuso. E assim, ouvindo meu pai dizer, meu pai é uma pessoa muito fechada, sabe? Ele não demonstra seus sentimentos, ele não demonstra carinho. E ouvindo, né, muitas vezes ele falando pra mim que ele tá sempre comigo, que, né, que me ama. É bom, mas eu queria que meu pai fosse. E agora eu quero que você feche seus olhos, Marcela. E imagina aí na sua frente a sua criança. Você, criancinha.
Fala com ela. Minha pequena. Minha pequena. Eu sei de todos os seus desejos. Eu sei de todos os seus desejos. Eu sei de tudo que foi difícil e que ficou na falta. Eu sei de tudo que foi difícil e que ficou na falta. Eu sei que você queria uma mãe perfeita e um pai perfeito. Eu sei que queria pais perfeitos. Isso não é possível. Isso O ser humano não é perfeito. o ser humano não é perfeito. A notícia boa é que agora eu cuido de você. A notícia boa é que agora eu cuido de você. E o meu amor por você é enorme. O meu amor vai ser muito grande. Eu tenho um lugar muito especial para você no meu coração. Eu tenho um lugar muito especial para você no meu coração. Eu quero te agradecer profundamente por toda a sua coragem. Eu quero te agradecer profundamente por toda a sua coragem. Porque você me trouxe até aqui. Que viemos juntos até aqui. Então eu vejo toda a sua força e a sua coragem. Eu vejo toda a sua força e a sua coragem. E quero combinar com você agora que tem algumas coisas que eu vou conduzir e vou cuidar. Eu vou combinar aqui algumas coisas que eu vou fazer agora. Você vai ficar esperando. Depois nós vamos divertir. Você vai ficar esperando e depois a gente se diverte. Pode confiar em mim, porque eu vou escolher o melhor para nós. Pode confiar em mim que eu vou escolher o melhor para nós. Pode confiar. Pode confiar. Como é que ela tá agora? Serelepe como sempre. E você, como que você tá agora, Marcelo? Eu tô mais serena, eu acho. Que bom, Com mais segurança. que bom. A constelação também é o primeiro passo. Às vezes as pessoas ficam achando que a constelação é o final, é a solução. Na verdade, ela é o primeiro passo, né? Eu vejo, olho e a partir dali eu decido fazer diferente. E ela vai continuar, inclusive, atuando em mim, né? Nós agora trouxemos, na hora que a gente faz esse movimento aqui, que eu quero até te agradecer por confiar, por se colocar. Na hora que você faz, todos nós fizemos. Todos nós tivemos a oportunidade de tomar nosso pai e tomar nossa mãe. Porque quando um faz, todo mundo faz, né? E isso traz isso que você falou, esse equilíbrio, esse centramento, essa confiança, esse poder fazer diferente. Então, assim, o primeiro passo é o mais importante. É pôr o pé na estrada, é querer fazer diferente, é poder olhar e escolher ir para a vida, é poder se renovar. Então, assim, o primeiro passo e o mais importante você deu aqui agora, que é escolher olhar e olhar diferente. Agora, eu falo assim que, né, no dia a dia a gente pode ir fazendo esse movimento ficar cada vez mais leve, né? Porque nós levamos um tempo fazendo, carregando tudo isso. Então, assim, não vai ser no estalar de dedo que tudo vai mudar. Eu vou fazendo uma construção de um novo movimento, né? Então, eu falo assim que muitas vezes a gente pode ir fazendo pequenos movimentos que nos ajudam muito. Eu estou ali com a minha mãe, por exemplo, ela está ali fazendo um café, eu estou sentada na mesa, eu olho para ela e só falo, você é a minha mãe. Internamente eu olho para ela e falo, você é a minha mãe. E o que é seu eu deixo com você. Eu vou ficar só com o que é meu.
Eu olho internamente para ela e falo: mãe, por favor, me deixa amar o meu pai. Né? Eu imagino meu pai e falo: você é o meu pai. Eu sou a filha. Eu deixo com vocês, eu sigo nesse movimento, desse exercício, para que ele possa cada vez ir se internalizando cada vez mais dentro de mim e eu possa cada vez mais poder seguir. Obrigada. Obrigada a você, querida. E isso aí foi o primeiro passo, né? Da mesma maneira, nós temos que também olhar para esse esposo, né? Para esse homem que foi o seu companheiro. Eu falo assim, que muitas vezes quando as pessoas chegam na nossa vida, muitas vezes trazendo um grande aprendizado. Se eu levo o aprendizado daquela relação, ele entra num lugar de um professor, um lugar que merece um respeito, com quem eu aprendi muito. Então, eu não preciso mais aprender aquela lição, porque eu já aprendi. Então, eu posso ir para um novo movimento e provavelmente vou ter novos aprendizados. Mas se eu não olho para aquela situação como um aprendizado, como uma oportunidade de ter vivenciado o amor e de ter vivenciado também a dor, eu vou repetir a historinha. Porque eu não levei aquilo como um aprendizado. Então eu tenho que olhar para aquele lugar e falar: tá tudo bem. Você faz parte, você foi importante. Eu te agradeço por tudo que eu aprendi com você. E eu sinto muito por ter sido tão difícil. E muitas vezes ainda está sendo. E aí você tem a oportunidade de fazer diferente. Mas enquanto você não quer concordar, quer excluir, quer evitar, quer que morra, que desapareça, não vem o aprendizado. Fica só a exclusão, né? Não, acho que morrer é muito forte, mas desaparecer é uma boa ideia. Morrer, que eu falo, é morrer no coração. Olha, tem uma coisa que é bem bacana, sabe? Pra gente casar, a gente tem que amar. Sabe por que ele não morre? Porque tem um mini ele, eu tenho que olhar pro mini ele todo dia. Pois é. E por amor a esse mini ele, é que esse homem merece todo respeito. Porque metade do mini ele é ele. Né? Então, na hora que eu falo mal, que eu excluo, que eu fico brava, eu também estou ficando brava com o mini ele. E o mini ele se ressente. E você terminou de experimentar que é a mãe que autoriza o filho a amar o pai. Não, assim, Sempre é a mãe que autoriza o filho a amar o pai. E o que acontece? Ainda tem um babado mais complicado ainda, Marcela, porque é o seguinte: nós temos o nosso feminino muito machucado. Então é como se as mulheres todas tivessem ficado um pouco bravas com os homens. E aí a gente vai desautorizando os filhos a não amarem os pais. Tanto os homens quanto as mulheres. E aí o que acontece? Eles não vão ficando como que inteiros e completos. E a gente vai causando mais dor e dificuldade nessas relações e sacrificando mais ainda o feminino e o masculino, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Na hora que a gente toma consciência que eu tenho que olhar com muito respeito para esse masculino e com muito respeito para esse feminino, eu começo a fazer um movimento de integração. Porque todos nós somos o masculino e o feminino. Todos nós somos o pai e a mãe. Nós somos o pai e a mãe. Metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Quando eu estou dizendo não ao meu pai, estou dizendo não a mim mesma. Então eu não fico inteira. Se eu não fico inteira, eu vou procurar ele, mesmo estando dizendo não, eu vou procurar ele em outras pessoas.
Primeiro vou procurar ele num homem, num namorado, depois num marido, se não der certo no marido, num professor, se não der certo num professor, num terapeuta, até que eu tenha oportunidade de olhar para o meu pai e falar assim, não, você é meu pai e eu recebo a vida que veio de você. E o mais doido é o seguinte, que quando eu concordo com meu pai, com a minha mãe assim, e recebo a vida como que por inteiro deles, o Bert Helling fala que acontece uma mágica, que é aquele negócio assim, que aquela parte que eu não acho tão boa assim, ela não entra. Só vem a vida e o que é meu, o que é único e distinto meu. Mas para isso acontecer, eu tenho que dizer esse sim para o meu pai e para minha mãe, para a vida do meu pai e da minha mãe. Eu não preciso nem amar, não preciso nem gostar do meu pai. Eu posso amar o meu pai e não gostar dele. Eu posso amar o meu pai e não gostar das atitudes dele, não gostar do jeito dele, não gostar porque ele batia na minha mãe, não gostar porque ele foi embora, não gostar. Mas amar é outra coisa. E se eu dou um lugar desse amor no meu pai, eu estou me amando. Eu estou me autorizando, inclusive, a poder amar e ser amada. Enquanto eu recuso esse amor, eu estou dizendo não também para o amor. Então eu estou tirando essa possibilidade de amar da minha vida. E é lindo a gente poder olhar e falar assim, eu posso olhar para isso agora, entender e fazer diferente. Me autorresponsabilizar por escolher fazer diferente. Escolher cuidar dessa criança tão ferida que não recebeu tudo que ela queria. E todos nós, não tem quem, todos nós tivemos a nossa criança que foi machucada, que não foi atendida em todos os seus desejos. Às vezes não foi atendida em todos os seus desejos porque foi extremamente mimada e amada. É louco. Mas sabe o que é mais engraçado? Não. Eu falando agora, eu parei pra pensar. Eu acho que eu amo muito mais meu pai do que minha mãe. Por quê? Porque você tá brava com a sua mãe porque ela não te autoriza a amar o seu pai. Entendeu? E aí é como se você não tivesse autorização, inclusive, para amar um pedaço de você mesma. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mas sempre ela estava lá com a porteirinha fechada, com a porta fechada. Não foi na hora que houve a separação que a porteira fechou. Ali foi só uma verbalização do que já vinha acontecendo. Entendi. Entendeu? Então, assim, na hora que a mãe... Porque o primeiro contato é da criança com a mãe. A criança só vê a mãe e fica ali. Em determinado momento, quando o pai chega, a mãe tem que abrir a porta e deixar que a criança tenha acesso ao pai e tome esse pai. Aí ela pode ficar inteira com ela mesma. E o mais lindo é que se eu faço isso conscientemente, né, se eu inclusive reconheço a minha dificuldade de não fazer isso, eu já estou dando o primeiro passo. É o movimento em fazer diferente. Então, na hora que você olha para o seu mini, né? Você fala assim, eu em você vejo o grande. Porque aí você pode ver ele grande. Né? Na hora que você fala mini, já tem uma desqualificaçãozinha. Entende? Na hora que você olha para ele e fala, em você eu posso ver o grande, ele fica grande. Ele deixa de ser mini e ele pode se empoderar de toda a vida dele. Pode ficar inteiro. Eu estava falando disso ontem. Meu Deus, a gente pode amar tanto uma pessoa que a cara da outra fez sofrer tanto. Não existe, gente, a possibilidade de eu amar e não existir a dor. E não, a dor, ela faz parte da vida. O sofrimento é o adulto que tem que olhar para isso. Porque eu posso levar aquele sofrimento eternamente. Eu posso escolher sofrer eternamente. Mas eu posso realmente olhar para aquilo e lidar com aquilo de uma outra maneira. Eu já escolhi não sofrer eternamente. Eu estou buscando caminhos para chegar nesse estágio aí. Eu chego lá. Mas eu acredito que
como você falou agora, que não é perdoando, mas eu aceitando, acho que vai ficar um pouco mais fácil. É mais do que aceitar um pouquinho. Quando eu aceito, eu só venho até aqui. Quando eu concordo, eu vou até no coração. Quando eu aceito, ainda tem um pedacinho aqui que eu tenho que engolir. Não, aceitar, eu já aceitei, realmente, não posso concordar. Quando eu concordo, eu falo assim, foi do jeito que tinha que ser. E foi difícil pra caramba. E eu sinto muito. Agora, daqui pra frente, eu posso fazer diferente. Inclusive, na hora que você olha para esse homem e vê que, de alguma maneira, você estava buscando o seu pai, vamos dizer assim, é o seu rosto que estava lá perto da bufetada, entendeu? Na verdade, assim, eu vejo que meu pai saiu de casa antes de eu me separar e ele falou muito, que eu não concordava com o que meu pai fazia, que o meu pai fez, mas ele fez a mesmíssima coisa. Né? E tá tudo bem. Tá, tudo bem. Né? Eu estava atendendo uma pessoa hoje e foi muito interessante, porque de repente ela foi falando e de repente ela caiu a ficha, que aquela grande dor dela é que tinha proporcionado a grande virada da vida dela. Mas aquela coisa que tinha acontecido, que aquela pessoa tinha sacaneado ela, foi o que proporcionou ela ir para o mundo e fazer a virada da vida dela. Aí ela falou assim, aí veio o quê? Vem a gratidão. Porque o outro se colocou num serviço difícil contra a minha pessoa. Mas aí sabe o que eu me pergunto? Será que para eu conseguir, né, tudo que eu estou conseguindo agora, tudo que eu estou fazendo agora, eu precisava sofrer tanto? Difícil. Foi muito difícil. Olha só, eu sei. Mas é aquele negócio, o seu tom de voz já está diferente, já estou feliz, entendeu? Porque já virou uma chave aí. E a gente pode ir fazendo assim, né? E eu gosto muito da música de Roberto Carlos. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi, entendeu? Então, assim, a vida seguiu dessa relação. Sim. A vida seguiu. Né? O pequeno grande está aí. A vida seguiu. Então, não foi em vão, então valeu a pena. Sim, com certeza. Né? É esse... Às vezes eu acho que valeu a pena, às vezes eu falo assim, meu Deus, tive que sofrer tanto, mas assim, depois, não, realmente, valeu a pena, mas estava passando por tudo isso, podia ser um pouquinho menos. Não, eu posso agora escolher sofrer um pouquinho menos daqui para frente, agora que eu já aprendi, né? Então, e você vê aqui como é que muito, muito gratificante, né, a gente poder fazer esse movimento, porque fica claro, né, leva a gente num lugar de entender o que a constelação pode fazer, que é liberar esse fluxo da vida, da gente poder ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, mais fluida, com a gente mesmo em primeiro lugar, e depois com o outro, né? Tem um texto do Garriga que é muito lindo, que ele fala assim, que é tudo muito simples, que a gente é que dificulta. Que é eu amar a mim mesmo, eu amar o outro e amar a realidade. É simples. É eu concordar comigo, concordar com o outro e concordar com a realidade. Mas nós ficamos querendo que a gente seja diferente, com um chicote na mão, né? Se é isso, se é aquilo, se é errado, fez errado. A gente começa com a gente. Então, nós temos que começar sendo muito amoroso com a gente mesmo. Escolhendo dizer sim a nós mesmos, a nossa vida. E aí, se eu posso dizer para mim, eu posso dizer para o outro. E se eu posso dizer para mim e para o outro, eu posso dizer para a vida. É uma coisa que vai só assim num...
é gostoso porque vai num crescente. Porque na hora que eu consigo dizer para mim, eu consigo dizer para o outro. E se eu consigo dizer para o outro, eu consigo dizer para a vida. Quando eu posso olhar para o outro e falar, você é certo para você. Né? Do mesmo jeito que eu sou certa para mim. Não é que se não melhorar, não melhora. Não, gente. Se melhorar, melhora. É por isso que a gente constela. Porque se melhorar, melhora. Né? Então, vamos liberar o fluxo do amor. E vamos, dentro desse movimento, né, dessa reverência à nossa ancestralidade, dessa gratidão à nossa ancestralidade, honrar como? Honrar fazendo diferente. Né? Tem gente que fala assim, eu estou honrando meu pai e minha mãe repetindo. Não, eu não estou honrando meu pai e minha mãe na hora que eu estou repetindo, não. Na verdade, eu estou honrando os meus ancestrais na hora que eu tomo a vida deles, que veio através deles, me autorresponsabilizo e decido dizer sim à vida e fazer diferente. Fazer mais bacana do que eles fizeram, amar mais do que eles amaram, me colocar a serviço da vida, ter boas relações. Aí eu estou honrando meu pai e minha mãe. Eu estou honrando a vida que chegou até mim. Né? Aí eu me coloco a serviço da vida. André, o que é se colocar a serviço da vida? É quando eu posso trabalhar e viver me colocando realmente a serviço da vida, compartilhando os meus conhecimentos, fazendo o que eu gosto, fazendo bem feito, tendo filhos, podendo ter relações mais amorosas e mais verdadeiras com os companheiros e com os filhos, ficando no nosso lugar. Né? Júlia, eu desocupei. Ó, a Júlia também já desocupou. Eu gosto na hora que fala assim, porque quando desocupou, liberou, tá liberando mesmo o fluxo, que ele tá indo. É só confirmação. Na hora que eu escuto isso, falando em constelação, é como se eu escutasse o campo falando. Confirmando, olha, já desocupou, já liberou, tá livre, tá limpo. E isso é muito legal, é muito bacana. Nossa, toda uma paz muito grande. Que bom, Marcela, fico muito feliz. Fico muito feliz. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Olha só, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, que todas as quintas-feiras tem uma aula às 15h15 da tarde. Assim, tipo essa que a gente faz aqui. Na semana que vem, vai ter um módulo desse com outro professor, o Pedro Marlon, que é super bacana também. A gente chama esse movimento aqui de módulo zero, que é poder aproveitar, fazer uma constelação, as pessoas sentirem o que é o campo, né? Poderem se conectar, para elas poderem entender do que a gente está falando. Eu falo assim, tem essas aulinhas sempre, vão participar, vão mergulhando. O Imensa Vida tem formações, tem cursos gravados, tem imersões, e é esse se colocar a serviço da vida. Então vamos seguir fazendo isso e mergulhando e compartilhando essas experiências, né? Eu falo assim, quando a gente tem um movimento igual a esse, é legal a gente compartilhar com o outro. Porque tem sempre uma amiga, Marcela, que está ali do nosso lado, passando por dificuldade, aí você fala com ela, presta atenção, ontem teve uma coisa bacana. E aí compartilha com ela aquilo que você aprendeu. Esse compartilhar é se colocar a serviço da vida. E aí já está valendo a pena, já está liberando o fluxo, você já está trazendo prosperidade para a sua vida, já está se colocando em movimento. Então, assim, querem perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês. Foi uma alegria, um prazer. E a gente vai dando notícia dos próximos que vão acontecer. E todas as quintas-feiras nós estamos lá, tá bom? Um beijo grande e muito obrigada pela presença. Até breve.